a palavra de Deus. Vamos iniciar nosso culto cantando louvores ao Senhor. Abra seus cantores, primeiro hino, 283. Mais perto está a palavra de Deus e da sua graça. Amém? Amém.
versículo do 1 ao 42. Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 1 ao 42. Amém? Amém. Jesus é a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jarrar para a vida toda. Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais andavam neste monte, mas você disse que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita.
colhe recebe desde já recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdade o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Pastor? Nosso Deus, que maravilha a conclusão que aqueles samaritanos chegaram. Depois de ouvir o testemunho daquela mulher, que o Senhor salvou ali no poço de Jacó. Maravilhosa graça também temos agora de testemunhar que um dia ouvimos esta palavra de boas novas de salvação. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para continuar seguindo o Senhor e apregoar, e pregar e ensinar esta mesma palavra que transforma, que dá vida, que dá sentido à vida terrena e eterna. Agradecemos a Ti por esse testemunho, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém? Amém. Vou deixar, irmão. O nome de um pequeno esboço, uns 30 minutos aproximado, coisa rápida. O meu tema: Jesus ainda transforma vidas, né? Texto base, João 4, do 39 ao 42. O versículo principal que eu usei foi o versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. Irmãos, todos nós gostamos de ouvir histórias de transformação de vidas. Quando alguém estava perdido, encontrou o caminho certo. Quando alguém estava sem esperança, encontrou uma nova oportunidade. Quando a família foi restaurada pela palavra de Deus. E quando uma vida foi transformada pelo poder de Deus, isso nos alegra. E a mulher samaritana chegou ao poço vazia, irmãos, ferida e marcada pelo pecado. O pecado que ela tinha, e nós não sabemos porque na Bíblia não descreve o que ela tinha. Só uma interpretação de que o marido atual dela não sabia se morava junto ou se era marido de alguém. Tem que interpretar a Bíblia correta. E a mensagem central é que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Jesus. Amém. Tinha inúmeros pecadores que Jesus já sabia. Né? Inúmeros pecados. Jesus sabe os nossos pecados. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. Tem até uma passagem de Mateus 18, não lembro se é 19 e 20, que fala que onde está reunido 2 ou 3, ali eu estarei. Irmãos, ali não é tudo. Aqui é disciplina, tá? É quando 2 ou 3 decidirem em nome de Jesus Cristo, Ele está com eles. Porque Ele está presente o tempo todo, Ele é onipresente, Ele não precisa de reuniões. Ele está em sua casa, está nesse momento. E além de ser onipotente, Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Amém? Mas bastou apenas um encontro com Deus, com Jesus, para sair transformada e usada por Deus para levar uma cidade inteira a Cristo. Jesus Cristo usa aquelas pessoas que menos damos valor. E nós somos especialistas em julgar as pessoas. Só que Deus não vê a aparência, Ele vê o coração daquela pessoa. Ele usa essas pessoas para levar o Evangelho, a mensagem de Deus para outra pessoa seguir o que é exemplo. Essa mulher, nos olhos do povo, era uma prostituta, uma mulher da vida. Mas, nos olhos de Deus, seria uma evangelizadora que alcançaria muitas vidas.
foi de exemplo aqui, ela converteu com o testemunho dela e também com a presença de Jesus Cristo. Naquela época, graças a Deus, eles tinham como falar com Jesus Cristo pessoalmente, reforçou o testemunho dela. Depois nós chegamos a Jesus Cristo pela nossa fé, e baseado na palavra de Deus, o único caminho é Jesus Cristo. Nesta manhã aprenderemos 3 verdades sobre a transformação que Jesus realiza na vida das pessoas. Jesus transforma quem se encontra com Ele. Muitos creram por causa da palavra da mulher, que falou que Ele sabia todo o passado dela, Ele sabe o nosso passado. Aqui Ele não cita o futuro, mas o futuro dela foi grandioso. Ela trouxe a cidade inteira com o seu testemunho. Aquela mulher tinha um passado complicado, irmãos. Era desprezada pela sociedade onde vivia, carregava culpas, que só ela sabia o que ela estava passando, e tentava preencher o vazio da alma. Mas bastou apenas um encontro com Jesus e mudou a sua vida completamente. Porque Jesus conhecia a sua realidade, conhecia o coração daquela mulher. Em João 4, do 16 a 18, diz que Jesus já sabia tudo sobre ela. E também conhece tudo sobre nós, conforme eu falei. Então não adianta nós pecarmos, aquele pecadinho escondido e enganarmos Deus, que nós não vamos conseguir. Ele sabe que temos é, se pecarmos, pedir perdão a Deus e evitar pecar novamente. E também nada está escondido diante de Deus. Jesus ofereceu algo que ninguém podia oferecer para aquela mulher. A água que eu te... João 4,14. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Por que Jesus falou isso? Porque quando ele habita em uma pessoa, ele se torna exemplo, uma fonte de luz para levar o Evangelho de Deus. E muitas pessoas vão se admirar com a mudança e perguntar como é que aquela pessoa mudou e vai querer saber. É por isso que nós devemos nos comportar dignamente, filhos de Deus. O mundo oferece prazeres temporários. Ontem ele estava reclamando que não conseguia dormir por causa do espancadão lá em casa. No outro dia, estamos sem alimento para a família. O que aconteceu? E passaram a noite bebendo, no dia seguinte me passaram a mensagem que não tinha emprestado para comprar comida para o filho. Eu não tenho não. Não vou dizer que eu estava errado, mas eu não emprestei. Porque para bebida eles conseguem comprar fiado, porque não compram leite fiado também. Cristo oferece a vida eterna. O mundo oferece prazeres temporários e Cristo oferece a nossa vida eterna. A água do poço matava a sede por algumas horas. A água de Cristo conduz à vida eterna. A transformação foi visível de imediato naquela mulher. Ela deixou o cântaro e saiu em direção à cidade para contar as boas novas. Em João 4,28, aquilo que era prioridade para ela, perdeu importância diante de Jesus. Qual era a prioridade dela? Era pegar água naquele horário de meio-dia, porque muitas pessoas não queriam que ela fosse junto nos horários mais sombrios, mais tivesse sombra, mais calma no sol. Ela ia durante o meio-dia, porque sabia que não tinha ninguém lá. E Jesus sabia o horário que aquela mulher ia. Ele já sabia, por isso ele ficou esperando. Quem encontra Jesus de verdade não permanece igual. Pode não mudar tudo em um dia, mas a direção da vida muda completamente. A mudança do cristão ela é gradativa. Você vai aprendendo, se aprofundando na palavra de Deus, mudando e levando, e sendo fonte de luz para os demais que estão nas trevas. Jesus, nosso segundo exemplo, Jesus usa vidas transformadas para alcançar outras vidas.
Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Então só bastou o testemunho dela para muitos já crerem que Jesus Cristo era o Salvador. O caminho certo era Jesus, porque houve mudança naquela mulher. E tinha dito: Ele me disse tudo que eu já fiz. Então, irmão, essa mulher não tinha curso de teologia. Nós nos preparamos, estou me preparando, aprendendo, porque fui ignorante na palavra de Deus durante 40 anos, 45 anos. Eu lia, mas não entendia. Mas essa mulher usou o testemunho dela, não precisou ela estudar. Só bastou o testemunho dela para que os demais o seguissem. Ela não era um líder, era um mau exemplo. E Deus transformou ela em um exemplo. O apóstolo Pedro, um exemplo, pescador rude, não sabia nem falar direito, era ignorante com as pessoas. Ele pregou um sermão focado na morte e ressurreição de Jesus, confrontando diretamente a multidão que havia crucificado Cristo. O discurso foi tão poderoso e persuasivo que cerca de 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizados naquele mesmo dia, marcando o nascimento oficial da igreja, o dia de Pentecostes. Então, Deus usou o apóstolo com menos afinidade em palavras com as pessoas para levar aquela mensagem e converter mais de 3.000 pessoas naquele momento, pessoas que odiavam tanto Jesus Cristo quanto crucificaram. Ela compartilhou o que Jesus fez em sua vida. João 4,29. Venham comigo e vejam o homem. Ela não discutiu teologia naquele momento, não falou teologia. Ela simplesmente contou sua experiência de ter vindo Jesus Cristo. Ele sabia tanto que eu já fiz. A mulher samaritana não tinha um sermão preparado naquele momento, mas tinha uma vida transformada. E muitas vezes uma vida transformada, irmãos, fala mais alto do que um discurso bem elaborado. Se você vê, você acredita mais do que ouvir. Você tem que ver. Tem pessoas que têm que ver para crer. E ali o exemplo daquela mulher foi suficiente para trazer boa parte da cidade. A outra parte se converteu porque teve o privilégio de ver Jesus Cristo e conversar com ele. Passou todo dia ali ouvindo a palavra de Deus diretamente dele. Seu testemunho despertou interesse. As pessoas saíram da cidade para ver Jesus. Então, o nosso testemunho leva curiosidade às demais pessoas. Elas querem saber aonde é que está acontecendo aquela mudança com você. Às vezes perguntam, às vezes as pessoas falam e tem curiosidade de vir até a igreja através do testemunho. Quando Deus muda uma vida, irmãos, os outros percebem. Isso é fato. As pessoas percebem a diferença. E Deus usa pessoas comuns para servir de exemplo. Pedro era pescador, pessoa comum, não sabia nem falar direito. Mateus era um publicano, cobrador de impostos, né? Era uma pessoa sábia, era uma pessoa de conhecimento bem valioso naquela época, sabia escrever, sabia ler, era rico, mas não tinha Jesus Cristo como Salvador. O Gadareno, já trouxe uma mensagem sobre essa pessoa endemoniada, né? Foi testemunha em Decápolis. A samaritana, que é essa que eu estou trazendo esse sermão, evangelizou sua cidade. Olha, o Pedro, um simples que foi chamado. Deve até com ideia, até com barulho. Sermão. O simples que foi chamado. Mateus 4,19. E disse: venha comigo e eu farei pescadores de gente, pescadores de homens. Pessoas comuns que Deus chama para uma grande obra, se transformou em um apóstolo. Mateus, o pecador alcançado pela graça. Mateus 9,9, o mesmo que escreve: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele
se levantou e o seguiu, sem questionar. Então a palavra de Jesus Cristo era muito forte. A pessoa reconhecia ele como Salvador imediato, bastava ele pedir para seguir, a pessoa abandonava tudo e seguia. Pessoas que tiveram um passado difícil, mas foram transformadas por Cristo. O gadareno, o liberto que se tornou testemunha. Um exemplo melhor do que esse gadareno é uma pessoa que andava se mordendo, se batendo, vivia no cemitério nu, correndo nu. A palavra de Deus diz que era uma legião de demônios consumindo a sua alma o tempo todo, a sua mente. Era mais de 2.000 demônios, ninguém sabe a quantidade correta. Para que testemunho melhor do que dessa pessoa está na cidade ali tratada só porque falou com Jesus e Jesus deu uma ordem para aqueles demônios abandonaram. Jesus não permitiu que ele acompanhasse ele na viagem de volta, porque era melhor ele ali na cidade, servir de exemplo para outras pessoas evangelizando, do que junto com ele, porque já tinha os 12 escolhidos dele para seguir. Então Jesus planta a semente em cada terreno. Aqueles que foram libertos por Jesus e agora testemunham da sua graça. A mulher samaritana transformada que evangelizou. João 4,29. Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? João 4,29. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Pessoas transformadas que influenciaram outras a conhecer Jesus Cristo. Talvez, irmãos, você pense que sabe pouco da Bíblia para falar de Jesus, mas ninguém pode negar aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, o seu testemunho é muito mais importante do que o seu conhecimento. O seu conhecimento já é adquirido aos poucos, mas o teu testemunho vai falar por você. O nosso terceiro ponto: Jesus quer ser mais do que uma história, ele quer ser o Salvador. Versículo 40 ao 42. Os samaritanos ouviram o testemunho da mulher, mas depois tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Tiveram o privilégio de falar com Cristo. Eles decidiram ouvir Jesus, no versículo 40. Convidaram Jesus para permanecer por eles. Quem abre espaço para Cristo nunca mais sai decepcionado. Abre espaço no seu coração para Jesus Cristo sempre. Você não irá se arrepender. Eles creram por si mesmos, versículo 41. Muitos outros creram nele. A fé precisa ser pessoal. Ninguém é salvo pela fé dos pais. Ela nos ajuda a chegar no lugar correto. Mas nós temos que ter a nossa fé, porque a salvação é individual. A caminhada é coletiva. Mas a salvação de cada um é individual. Então aqui nós não devemos nos espelhar a ninguém. Nós temos que fazer o melhor de cada um de nós. Ninguém é salvo pelo pastor. O pastor é uma pessoa usada por Deus para te trazer a palavra de Deus. A salvação dele está garantida. A nossa que nós temos que buscar cada dia. Cada pessoa precisa crer em Cristo. Tem um caminho que leva ao Pai. É Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus realmente é, 42. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo, não apenas um mestre, não apenas um profeta, não apenas um homem bom. Jesus era mestre, era profeta, era servo, era homem bom, ele era tudo. E também o Salvador, que veio morrer por nós. O maior milagre não é a cura física da pessoa, o maior milagre é quando um pecador encontra o Salvador dele. E para a nossa conclusão, irmão, a história da mulher samaritana nos ensina que Jesus transforma quem se encontra com ele. A vida dele será transformada imediatamente. E também a caminhada vai cada vez moldando a pessoa. Jesus usa vidas transformadas para alcançar outras vidas. Após ele transformar a sua vida, ele irá lhe usar para transformar outra vida. Servir de exemplo. Jesus deseja ser reconhecido como Salvador. Você deve reconhecer Jesus Cristo como seu
mulher samaritana continua disponível hoje. Hoje Jesus continua salvando. Jesus continua restaurando vidas. Jesus continua transformando vidas. Segundo Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus ainda transforma vidas. Amém? Amém. Agora eu convido o grupo de louvor para dar continuidade.